A história de Donald Marshall, parte 1. O despertar. Meu nome é Donald Marshall. Fui clonado. Assim começa o relato do ex-membro dos Illuminati que virou o denunciante Donald Marshall que, no final de 2011, publicou uma exposição online detalhando seus relatos de testemunhas oculares dos crimes cometidos contra cidadãos inocentes que, ele afirma, ocorrem todas as noites em profundas bases militares subterrâneas ao redor do mundo. Os teóricos da conspiração sustentam há muito tempo que os principais eventos mundiais estão sob a direção de uma poderosa coalizão global de sociedades secretas ricas, conhecidas coletivamente como os Illuminati. Eles sustentam que esse governo oculto orquestra eventos mundiais há muitos anos, promovendo por muito tempo uma agenda oculta, que inclui o controle final de todas as áreas da sociedade, desde bancos, negócios, política, militares, educação, religião, medicina, mídia e entretenimento. Donald Marshall arriscou sua vida para falar sobre esse seleto grupo de indivíduos que, segundo ele, mantém o controle mundial sem que a maioria do público seja informada. Ele diz que sua vasta base de membros inclui linhagens reais, famílias proeminentes e ricas, membros influentes de finanças, bancos, mídia e entretenimento, além de líderes religiosos e políticos, que concordam em se juntar e participar da organização. Ele explica que, embora os membros desse clube de elite tenham acesso a oportunidades ilimitadas, eles devem concordar em participar de reuniões secretas, realizadas todas as noites em bases militares subterrâneas e profundas em propriedades altamente restritas. Lá eles utilizam a tecnologia de clonagem ultra-secreta para se encontrarem como clones durante o estado de sonho, para discutir e planejar eventos futuros, enquanto o resto de nós dorme. Parece impossível? Não é assim, diz Marshall, que afirma que a prática da clonagem humana está longe de ser nova e sustenta que experimentos secretos em engenharia genética foram realizados por cientistas dos Illuminati por muitas décadas. Ele explica que, a partir da década de 1940, a tecnologia de clonagem humana foi usada como uma maneira de os líderes mundiais se encontrarem em segredo para planejar e discutir eventos futuros. Com o tempo, porém, eles ficaram entediados e começaram a clonar outros e levá-los ao centro de clonagem também. Estrelas de cinema famosas, artistas, músicos e celebridades esportivas foram clonadas e entregues pessoalmente aos Illuminati, a fim de satisfazer todas as suas fantasias. Marshall diz que, com o tempo, isso lentamente se degradou à medida que os membros começaram a se exibir para o resto, resultando em atos chocantes de depravação, incluindo crimes como assassinato, sequestro, tortura, estupro, abuso infantil e exploração infantil. Marshall afirma ter testemunhado inúmeros crimes cometidos por muitos membros dos Illuminati desde a primeira infância, como participante relutante em muitos projetos secretos do governo. Ele afirma que se lembra de assistir a essas reuniões secretas quando criança, a partir dos 5 anos de idade. No entanto, embora Marshall possa relatar detalhadamente os eventos que aconteciam no centro de clonagem todas as noites, ele relata que nunca conseguia se lembrar de como chegou lá e, na época, acreditava que havia sido sequestrado durante o sono. Marshall diz que não tinha conhecimento de uma tecnologia ultra-secreta conhecida como transferência de consciência conduzida por REM, que é usada para transferir a consciência individual de alguém durante o ciclo REM natural do sono em um clone idêntico localizado em um centro de clonagem a muitos quilômetros de distância. Marshall explica que quando ele vai dormir à noite, sua consciência é roubada enquanto ele dorme e é mantida refém até que seu corpo real acorde. Ele sustenta que essa transferência de consciência acontece quase todas as noites, mesmo que seu corpo real nunca saia da sala e continue a dormir a noite toda. Uma vez que seu corpo real finalmente acorda, seu corpo clone cai mole. Marshall diz que tudo fica preto e, quando ele acorda, sua consciência rapidamente retorna ao seu corpo real.
Marshall afirma que essa transferência só pode ocorrer depois que o cérebro entrar totalmente no ciclo do sono REM. Uma vez que você começa a sonhar, ele diz, eles podem roubar sua consciência e levá-lo para onde quiserem. Como Marshall relata, vou dormir à noite, em casa, no leste do Canadá e 1 hora depois, abro os olhos para me encontrar, nu, em uma prateleira de aço inoxidável, em um centro de clonagem a centenas de quilômetros de distância. Enquanto ele diz que não sabe a localização exata, Marshall supõe que o centro seja construído no subsolo em propriedades altamente restritas no oeste do Canadá. Desorientado a princípio, Marshall diz que se encontra deitado em uma sala cheia de computadores. Um deles está monitorando seus padrões de ondas cerebrais. Marshall explica que uma luz verde no painel de controle acenderá para indicar quando o sujeito entrou no sono REM. Então, ele diz, os trabalhadores lá apenas apertam um botão e você abre os olhos, na zona do clone. É assim que um grande número de membros dos Illuminati se reúne todas as noites em total sigilo, sem chance de descoberta. Marshall afirma que, quando se considera que existem milhares de membros dos Illuminati sendo ativados em bases militares subterrâneas profundas o tempo todo, em diferentes fusos horários em todo o mundo, que o nível de organização envolvido é impressionante. Muitas vezes perguntam a Marshall como ele foi selecionado para participar desses programas secretos do governo, especialmente em uma idade tão jovem. Segundo Marshall, sua infância foi bastante normal, quando ele cresceu, morando com sua mãe, padrasto e 3 irmãos na cidade portuária de Halifax, Nova Escócia, na costa atlântica do Canadá. Inteligente, atlético e popular, Marshall se destacou tanto no esporte quanto na academia. Após a formatura, ele obteve sucesso trabalhando na construção civil. A vida foi boa, diz Marshall, até o dia seguinte ao seu aniversário de 30 anos. Marshall explica que estava morando em Dartmouth na época, do outro lado da baía da cidade de Halifax. Ele se lembra de abrir os olhos uma noite e encontrar seu companheiro de quarto em cima dele. Venha comigo, disse ele. Quando Marshall começou a se levantar, ele descobriu que não estava dormindo em sua cama, mas estava descansando em uma cama estreita. Olhando em volta, ele notou que não estava em seu quarto, mas estava dentro de uma pequena sala escura com grossas paredes de concreto, vazia, exceto pelo berço. O que está acontecendo? Marshall queria saber. Apenas venha, respondeu seu companheiro de quarto. Silenciosamente, Marshall seguiu para fora da sala e por um corredor que dava para um amplo corredor. Ao olhar em volta, Marshall percebeu que estava dentro de algum tipo de grande estádio de esportes indoor, embora não tivesse ideia de como havia chegado lá. Eu pensei que tinha sido sequestrado, Marshall lembra. Ao se aproximar do portão principal, seu colega de quarto se afastou e Marshall entrou sozinho na arena iluminada. Olhando em volta, Marshall viu que estava cercado por multidões. Ele rapidamente examinou os rostos daqueles sentados no escuro, todos assistindo, todos esperando. A música alta começou a tocar nos alto-falantes quando ele começou a caminhar em direção ao centro da arena. Marshall reconheceu imediatamente o clássico de heavy metal de 1987 do Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, que tocava no sistema de som do estádio. Estou tão morto, pensou Marshall, ao sentir uma ameaça silenciosa dos reunidos, como se todos tivessem chegado aqui para assistir a algum tipo de esporte sangrento, com seu assassinato servindo como entretenimento. Bem, ele pensou consigo mesmo, se eles acham que eu vou chorar e implorar pela minha vida, que se dane. Marshall imaginou que se ele não fosse sair vivo de qualquer maneira, ele poderia dar a eles o que eles procuravam, exibindo seus movimentos de estrela do rock. Marshall começou a pular, bater, triturar e bater a cabeça enquanto triturava as cordas de seu violão, gritando:
Bem-vindo à selva, nos divertimos e brincamos, temos tudo o que você quer, querida, sabemos os nomes. Assim que ele começou a cantar, a música parou abruptamente. Você lembra, não lembra? Alguém chamou. Não lembro de nada. Onde estou? Você não se lembra de nada. Não, não sei, disse Marshall, não sei por que estou aqui. Você deve me confundir com outra pessoa. Olhe, disse ele, se você vai me matar, apenas faça e continue. Vi seus rostos. Não vou sair daqui, você não vai morrer, eles responderam. Você só vai acordar de volta na sua cama. Então, se eu não vou morrer, ele disse, eu quero ir agora. Marshall diz que, em seguida, disseram que ele era muito especial e depois tudo ficou preto. Quando ele abriu os olhos, Marshall se viu de volta na cama, com o coração batendo forte e a mente acelerada. O que é que foi isso? Ele pensou. Ele estava apenas sonhando. Parecia real demais para ser um sonho, mas se não fosse um sonho, o que era? O que Marshall não sabia era que ele não estava em seu corpo real enquanto estava no centro de clonagem, mas estava ativando um clone idêntico. Ele viria saber que não havia sido sequestrado ou sequestrado. De fato, seu corpo real nunca foi embora e ainda estava dormindo em sua cama em casa. Mais tarde, ele descobriria que, enquanto estava lá, estava em uso temporário de um corpo de clone idêntico que, segundo Marshall, é tão real quanto real. Além do mais, aqueles que ele conheceu no centro de clonagem também não estavam em seus corpos reais. Eles também estavam ativando clones e realmente viviam em todo o mundo. No começo, ele não contou a ninguém, mas com o tempo Marshall decidiu compartilhar seu sonho com alguns amigos. Embora não soubessem o que pensar, todos acreditavam nele, pois Marshall sabia a verdade. Estava claro que algo estava acontecendo com ele, mas ninguém sabia exatamente o que. Marshall diz que, nas próximas semanas, ele começou a se lembrar demais. Ele se deu conta dos muitos momentos diferentes em que esteve lá antes, desde a primeira infância. Embora ele não soubesse onde havia, ele começou a se perguntar se estava sendo levado a outra dimensão do tempo ou a uma realidade alternativa. Marshall decidiu voltar para Halifax e ficar com um amigo, embora alguns amigos já tivessem começado a se distanciar, com medo de que o que estava acontecendo com ele começasse a acontecer com eles em seguida. Eu sabia que não era um sonho. Era outra coisa, lembra Marshall. Era real demais para ser um sonho. Mas então, pensei que talvez me parecesse real porque estava enlouquecendo. Talvez estivesse enlouquecendo. E, pela primeira vez em sua vida, Marshall perceberia exatamente porque ele nunca parecia se lembrar de seus sonhos, porque ele nunca teve nenhum. À medida que mais lembranças voltavam, Marshall diz que acordaria à noite com uma dor lancinante no peito, com o coração apertado em espasmos, enquanto o corpo revivia o trauma dos eventos ocorridos lá. Era sempre o mesmo lugar, lembrava, a mesma grande arena esportiva cheia de multidões assistindo, enquanto pessoas diferentes o machucavam, de maneiras diferentes. Ele lembra que acordaria com uma dor esmagadora, com o coração batendo forte e o corpo trêmulo, tentando respirar quando novas memórias começaram a surgir. Ele temia que um dia seu coração falhasse e ele não conseguisse. Ele decidiu que tinha que fazer algo para fechar este lugar, fosse o que fosse, onde quer que fosse, isso só tinha que parar. Marshall decidiu começar com a polícia. Uma manhã, ele foi à sede da polícia em Dovington, Halifax, a fim de fazer uma denúncia pública. Ele tentou explicar aos policiais que, quando vai dormir à noite, aparece nessa outra dimensão, que havia muitas outras pessoas também fazendo coisas terríveis com os outros e que algo precisa ser feito sobre isso. Marshall disse que a polícia apenas disse para ele ir para casa, sugerindo, porém, que ele poderia querer ir ao pronto-socorro para ser examinado por um médico. A partir daí, Marshall entrou em contato com a Canadian Intelligence e visitou a sede regional do CSIS, localizado no centro da cidade.
Marshall diz que se aproximou dos dois policiais encarregados, dizendo a eles que precisava contar algo e começou novamente, dizendo que quando ele dorme à noite, de alguma forma ele é levado para outra dimensão ou algo onde as pessoas o machucam e magoar os outros, e que isso precisa ser investigado e interrompido. Você quer que eu policie outra dimensão? O oficial respondeu. Marshall diz que dois psicólogos, ambos do sexo feminino, saíram de um escritório próximo. Eles se apresentaram e disseram que queriam conversar com ele. A princípio, eles expressaram preocupação por ele e começaram a fazer muitas perguntas sobre seus sonhos. Ele poderia descrever seus pensamentos e sentimentos sobre eles. Em seguida, encorajaram Marshall a se internar imediatamente em uma enfermaria psiquiátrica para uma avaliação completa, a fim de obter ajuda com esses sonhos perturbadores. Em vez disso, ele saiu, com a mente acelerada. De alguma forma, eles sabiam que eu estava vindo, pensou Marshall. Ele supôs que eles planejavam trancá-lo em alguma enfermaria mental, para que pudessem descartá-lo mais tarde. Para onde ele iria agora? Ele se perguntou. Naquela noite, quando Marshall adormeceu, ele abriu os olhos e se viu de volta à mesma arena, de pé no centro do poço de terra, com uma multidão cheia de pessoas presentes. Dois homens se aproximaram dele imediatamente e começaram a se revezar, dando um soco nele, rindo e se exibindo para todos os que assistiam. Marshall disse que eles se pareciam exatamente com os dois oficiais do CSIS que ele conhecera mais cedo naquele dia. Marshall diz que estava de alguma forma incapacitado e incapaz de se mover, revidar ou até bloquear seus golpes. Eles continuaram batendo e chutando Marshall, até que ele caiu na terra, ensanguentado e quebrado. Não entre em contato novamente, eles o avisaram. Oh, eu vou contar a todos sobre esse lugar, respondeu Marshall. Então tudo ficou preto e Marshall acordou e se viu de volta na cama, a cabeça girando com perguntas. O que estava acontecendo aqui? Como ele pôde denunciar isso à polícia, quando a polícia também está lá? Eles são a polícia, até onde isso vai? Frenético, ele telefonou às 3 da manhã para o pai. Papai, me ajude, disse Marshall, estou preso em uma zona estranha, em outra dimensão ou algo assim. Não sei o que está acontecendo. As pessoas estão me machucando lá, acho que meu coração vai explodir. Eu sei do que você está falando, respondeu o pai, eu sei tudo, mas não posso falar sobre isso e desligou. Marshall ficou sozinho com mais perguntas do que respostas. O que eu faço agora? Onde posso pedir ajuda? À medida que mais lembranças retornavam, Marshall diz que percebeu que não estava em outra dimensão ou no plano astral. De fato, não havia nada espiritual em suas experiências. Ele percebeu que era apenas uma vítima de pessoas reais brincando com a tecnologia. Marshall afirma que muitas vezes lhe é pedido que explique como funciona a transferência de consciência, para a qual responde que não sabe como funciona, embora imagine que deve haver alguma maneira de bloqueá-la. Certa vez, ele tentou definir o alarme para disparar a intervalos curtos para acordá-lo a noite toda, esperando impedir o sono REM. Eventualmente, no entanto, Marshall descobriu que ainda estava profundamente adormecido. Ele até tentou ficar acordado o maior tempo possível, o que, segundo Marshall, só funciona por vários dias antes que o corpo se desligue. Nesse caso, ele alega que está preso no centro de clonagem ainda mais, enquanto seu corpo recupera as horas perdidas de sono. Marshall diz que experimentou indo para a cama depois de tomar álcool ou medicamentos prescritos, esperando que isso pudesse interferir na transferência de consciência. Marshall relata, no entanto, que ele ainda era levado ao centro de clonagem, sentindo-se drogado ou bêbado, mesmo que, estranhamente, o clone nunca consumisse drogas ou álcool. Certa vez, Marshall formou um chapéu de papel alumínio e o usou para dormir. Ele diz que ficou esperançoso depois de vários dias sem ativação no centro de clonagem.
No entanto, mais tarde Marshall abriu os olhos e se viu preso novamente, preso na zona dos clones, com todos os presentes desfrutando de uma grande risada por sua decepção. Disseram-lhe que não havia como bloquear a transferência e que era inútil tentar. Alguns perguntaram a Marshall por que ele não pode simplesmente se mover para algum lugar distante, para o qual ele explica que não seria útil se mover, pois não há limite de distância para impedir a transferência de consciência. Ele diz que disseram a ele no centro de clonagem que o encontrarão onde quer que ele vá. Marshall afirma que ele poderia até se mudar para a Antártica e eles ainda o ativariam e o levariam ao centro de clonagem. Outros sugeriram que Marshall tente a oração como um meio de pedir ajuda a Deus. Ele diz que tentou orar muitas vezes quando criança preso lá, desesperado para encontrar uma saída. Eles riam e depois o machucavam mais, perguntando: onde está seu Deus agora, Dom? Onde ele está? Alguns dizem que Marshall está apenas sonhando e que as experiências que ele descreve são simplesmente sonhos vívidos. Marshall responde que o que ele experimenta no centro de clonagem não se parece em nada com um sonho. Os detalhes são tão claros quanto as experiências da vida real, e o tempo passa tão lentamente quanto o tempo passa na vida real. Além disso, quando você acorda, não é como se lembrar de um sonho, ele diz, mas sim como se lembrar dos eventos do dia anterior. Eles não são sonhos, diz Marshall, eu gostaria que eles fossem. Difícil de acreditar? Pode-se ter anos de experiências armazenadas no cérebro, praticamente sem memória delas. 2 estudos científicos publicados recentemente mostram que as memórias podem realmente ser bloqueadas e até completamente apagadas da memória consciente. A edição de outubro de 2014 da revista Neutron publicou um estudo conduzido por pesquisadores do Centro de Neurociência e Departamento de Psicologia da UC Davis, onde a luz era usada efetivamente para rastrear as células nervosas específicas no córtex e no hipocampo que eram ativadas na recuperação e aprendizado da memória e desligas com luz direcionada através de um cabo de fibra óptica. Conhecidos como optogenéticos, os pesquisadores foram capazes de usar essa nova técnica para testar uma teoria de longa data sobre como as memórias são formadas e armazenadas no cérebro. Os neurocientistas há muito acreditam que o aprendizado é processado dentro do córtex cerebral, mas recuperado novamente através do hipocampo. Essa pequena estrutura profunda no cérebro reproduz a memória após a recuperação, permitindo que o evento seja reexperiente novamente e lembrado. Nos casos em que o hipocampo está danificado, dizem os pesquisadores, os pacientes perdem décadas de memórias, ainda armazenadas no cérebro, sem meios de acessá-las. Doutores Tanak e Wiltgen demonstraram isso colocando ratos em uma gaiola onde receberam um leve choque elétrico. Então, ao desativar células nervosas específicas no hipocampo, os ratos perderam toda a memória do evento desagradável e, quando retornaram à mesma gaiola, não demonstraram nenhuma resposta típica de congelamento ou medo, mas sim reviraram a gaiola, ansiosos para explorar seu novo ambiente. Outro teste publicado na edição de março de 2016 da revista científica Nature, estudou não apenas como bloquear memórias desagradáveis armazenadas no cérebro, mas também como efetivamente apagá-las completamente. O Dr. Cornelius Gross, do Laboratório Europeu de Biologia Molecular na Itália, liderou uma equipe de pesquisa para estudar a maneira como o cérebro apaga memórias à medida que cria novas. A equipe de Gross primeiro monitorou a força das sinapses no cérebro dos ratos durante diferentes comportamentos. Então, através do uso de drogas, eles bloquearam essas mesmas sinapses. Uma rápida perda de força foi encontrada nas sinapses, relata Gross, na medida em que parece que dentro de um dia, meia hora mesmo, os ratos estavam perdendo tudo que aprenderam durante a semana. Gross sugeriu que bloquear as sinapses seria como apertar uma mangueira, pois as memórias ainda estariam lá, mas não seriam mais acessíveis.
E com o tempo, à medida que as sinapses perdiam força, essas memórias podiam ser apagadas completamente. É possível que os Illuminati tenham a tecnologia para selecionar quais memórias é permitido lembrar e quais serão esquecidas. Segundo Marshall, os cientistas de elite manipulam a memória há décadas e têm a capacidade de ativar e desativar o acesso a uma memória com apenas o apertar de um botão. Dessa maneira, ele afirma que essa tecnologia ultra-secreta lhes permite controle total do cérebro, na medida em que podem decidir quem se lembra, o que se lembra e quem nunca se lembrará. Marshall afirma que os membros dos Illuminati sempre tiveram acesso à ciência e tecnologia ultra-secretas que estão anos além do que é oficialmente divulgado ao público. Marshall sustenta que essa tecnologia foi aperfeiçoada há muitas décadas e tem sido utilizada desde então para levar muitas ao centro de clonagem por várias razões. Ele diz que alguns são levados para serem interrogados por senhas e segredos profissionais, enquanto outros são trazidos para serem testados para ver se eles formariam membros fiéis dos Illuminati. Alguns são simplesmente trazidos para serem usados e abusados do esporte, o que apresenta um pensamento perturbador sobre o número de pessoas que foram transferidas para lá durante o sono sem memória consciente. Se isso for verdade, explicaria por que Marshall não conseguiu acessar nenhuma memória de frequentar o centro de clonagem por anos, até que a elite decidiu que era hora de liberar mecanicamente essas memórias para sua consciência atual. Marshall diz que teve permissão para se lembrar aos 30 anos. Ao longo de vários meses, ele conseguiu reunir algumas das peças que estavam faltando, embora ele diga que levou anos para entender toda a extensão da tecnologia envolvida. Com suas memórias voltando, Marshall diz que começou a se lembrar mais de sua vida dupla, como um participante relutante em experimentos científicos ultra-secretos realizados no centro de clonagem. Ele diz que começou a reconhecer muitos membros de sua família lá e às vezes os via sentados nas arquibancadas, com alguns participantes, outros apenas assistindo. Ele reconheceu a mãe, os irmãos, o padrasto e a família do padrasto, todos lá. Marshall percebeu que toda a sua família extensa estava envolvida e que todos participavam disso, mas a princípio não sabia ao certo como. Em conversas com eles lá, no entanto, sua família parecia completamente consciente, pois não eram suprimidas a memória sobre o tempo que passavam ali. Eles se lembraram do que acontecia toda vez que estavam lá e se lembrariam novamente quando acordassem. Marshall percebeu que ele era o único que não conseguia se lembrar. Ele diz que mais tarde aprenderia a verdade sobre sua família e os laços profundos que eles tinham com os Illuminati que remontam a gerações. Embora parecessem aos outros pessoas comuns com empregos regulares, eles secretamente estavam servindo a essa organização sombria, como membros do nível do solo, sempre ansiosos por melhorar sua posição lá. Além disso, Marshall descobriria que sua mãe o havia vendido aos Illuminati, aos 5 anos de idade, para ser usado, abusado e descartado a tempo. Ele se tornou o que é conhecido lá como escravo, um sem direitos humanos, sem esperança de liberdade, preso para sempre em um inferno de alta tecnologia, praticamente sem saída. Marshall explica que essa é uma maneira de obter uma associação plena dentro da organização. Se um dos pais escolhe um filho para vender, para ser usado da maneira que achar melhor, em troca, toda a família se beneficia em termos de oportunidades e favores concedidos pelos outros membros dos Illuminati. Enquanto o resto da família assistirá à clonagem durante o estado de sonho e assistirá às atrocidades noturnas infligidas à criança sacrificada, a própria vítima permanecerá reprimida na memória e não se lembrará da perversidade que ocorre ali. As crianças estão sempre em alta demanda lá, Marshall nos diz, e como ele, a maioria permanece com a memória reprimida sobre como passam as horas de sono. Quando atingem a idade adulta, no entanto, os Illuminati podem decidir se devem ou não suprimi-los e liberar suas memórias bloqueadas para uma lembrança consciente.
Marshall diz que, se eles puderem ser úteis para a organização, os Illuminati os suprimirão da memória e os selecionarão para ocupar posições-chave na aplicação da lei, governo local, etc., onde possam ajudar em qualquer encobrimento e ajudar a manter sigilo e segurança. Segurança para todos os membros envolvidos. Se, no entanto, essas vítimas não forem úteis de forma alguma, os Illuminati podem optar por deixar para eles a memória suprimida para sempre. Dessa forma, eles nunca se lembrarão e geralmente acabam como adultos viciados e danificados, com medos e fobias inexplicáveis. Marshall diz que alguns não conseguem e acabam se matando. Marshall explica que, desde então, aprendeu que os cientistas de elite devem tomar muito cuidado ao liberar as memórias suprimidas de uma pessoa. Nisso, as memórias devem ser gradualmente liberadas durante um período de tempo, para não causar resultados indesejados. Marshall afirma que foi o que aconteceu no caso muito divulgado dos irmãos Lily e Rick Menendez, julgados em 1994 pelos assassinatos de espingarda de seus pais ricos, o executivo de mídia José Menendez e a esposa Kitty Menendez. Em 20 de agosto de 1989, um operador do 911 recebeu uma ligação frenética de Lily Menendez, dizendo que alguém havia matado seus pais. Quando a polícia chegou, encontraram os corpos de ambos na cova de sua luxuosa residência em Beverly Hills. José Menendez levou um tiro na parte de trás da cabeça, enquanto Kitty Menendez foi baleado várias vezes enquanto tentava escapar dos assassinos. Sem suspeitos nos assassinatos duplos, o caso permaneceu sem solução até que a polícia descobriu fitas de Rick Menendez confessando seu envolvimento nos assassinatos a um terapeuta. Ambos os irmãos foram acusados de vários assassinatos e, se condenados, poderiam receber a pena de morte. O primeiro julgamento do irmão, transmitido pela TV Court, criou um frenesi nacional, fornecendo cobertura diária do julgamento. Quando o júri entrou em impasse, incapaz de concordar com um veredicto, a promotoria prometeu tentar os irmãos novamente. 3 anos depois, os dois irmãos foram julgados novamente, condenados por 2 acusações de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato e sentenciados à vida sem possibilidade de liberdade condicional. Muitos na época se perguntavam o que teria causado os irmãos Menendez matarem seus pais de maneira tão brutal. Marshall explica que seu pai, José Menendez, um executivo de mídia bem-sucedido, também era um membro leal dos Illuminati e, como tal, era obrigado a participar de reuniões secretas no centro de clonagem e trazer toda a família. Marshall explica que os dois irmãos assistiram à clonagem, onde passaram as horas de sono cercados por atos de perversidade doentia. Chegando à maioridade quando jovens, Marshall afirma que ambos estavam no processo de serem despertados para a verdade sobre suas infâncias distorcidas. Enquanto ele não encontrou ninguém capaz de entender suas memórias, Marshall diz que os irmãos foram capazes de discutir seus sonhos estranhos um com o outro, sonhos que ambos compartilharam em detalhes. Ao corroborar as experiências um do outro, os irmãos Menendez perceberam que não estavam imaginando coisas e, uma vez que descobriram a verdade, reagiram aos responsáveis. Marshall afirma ter conhecido os dois irmãos na clonagem anos atrás. Ele diz que eles concordaram em uma barganha com os Illuminati para não revelar o que se lembram de crescer no centro de clonagem e os atos perversos que testemunharam em seus sonhos, a fim de escapar da pena de morte. Marshall diz que estava decepcionado na época e queria que eles dissessem tudo, para que o mundo pudesse descobrir a verdade sobre o abuso que ocorre nas famílias proeminentes dos Illuminati e em centros secretos de clonagem. Com o passar do tempo, mais e mais memórias surgiram para Marshall. Conseguia se lembrar da dor e do sofrimento que passava ali todas as noites, ao mesmo tempo em que percebia que sua família estava lá desde o início. Observara tudo isso nas arquibancadas, mas não fez nada para ajudá-lo.
Com o tempo, os pensamentos de Marshall se transformaram em vingança. Marshall tinha em sua posse uma espada especial, que ele havia encomendado e comprado anos antes. Ultimamente, ele encontrou seus pensamentos voltando a essa espada, imaginando o peso dela na mão, enquanto balançava a mãe, o padrasto, aqueles em quem ele confiava e o traíam. Ele sonhava com a noite, quando esperaria até escurecer. Então ele retirava cuidadosamente a espada e saía, caminhando rapidamente pelo bairro tranquilo. Quando chegasse à casa deles, esperaria do lado de fora até que todos fossem dormir a noite inteira. Então, quando chegasse a hora, ele chutaria a porta da frente, entrando com a espada desembainhada. Marshall encontraria o quarto de seus pais, onde eles dormiam, e começaria a cortar cada um em pedaços sangrentos. Eu poderia, ele argumentou, estou condenado de qualquer maneira. Marshall sabia, porém, que ele seria rapidamente preso e confinado a uma cela pelo resto da vida. Ele decidiu que seria melhor encontrar uma maneira de contar ao mundo e expô-los todos ao mesmo tempo. Ele diz: eu os melhorarei se eles forem mais inteligentes. A partir de agora, Marshall continua a ser ativado no centro de clonagem todas as noites, sem nenhuma maneira de bloquear a transferência de consciência. Às vezes, perguntam-lhe como ele consegue continuar. Alguns dizem que teriam tirado a própria vida há muito tempo. Marshall diz que o suicídio não é uma opção para ele, pois ele é a única esperança para tantos outros presos lá. Por esse motivo, ele diz: eu sou dado em. Marshall diz que nunca deixará de falar sobre o uso de clonagem humana ultra secreta em bases militares subterrâneas profundas de até que as pessoas sejam libertadas e todos os centros de clonagem sejam fechados para sempre.